Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no Jogo Aberto. Separei aqui um trecho bem legal para vocês. Vamos ver aqui o pessoal falando sobre a grande vitória do São Paulo ontem, que venceu, já encaminhou, né? Já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ontem, mais uma grande partida. Vamos ver aqui, né, o pessoal analisando, repercutindo essa vitória, falando do trabalho do Zubeldia, que está fazendo um excelente trabalho, está invicto desde que chegou. O São Paulo já é outro time, está jogando muita bola. Deixar os créditos do vídeo aqui ao Jogo Aberto, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito no canal, se inscreva, mas agora sem enrolação. Bora pro vídeo, galera. Amplificado, ampliado, gigante aqui no telão, Everton Guimarães. Quero mostrar também Ronaldo Soares Giovanelli. Boa tarde, Rony. No banco. O que é, Everton? Você tá parecendo a gerente da minha conta lá no banco. Tá aqui nem. Sem o dinheiro que ela tem pra administrar, né? Só isso. Só essa diferença. E aí, Ronaldão? Voltou pra ele falar essa besteira aí, ele falar esse gordinho. Vai dormir, gordinho. Por que você... Eu sei, eu te conheço. Você tá azedo porque o São Paulo ganhou. É isso. Perdeu tempo no secador. Ganhou? Que não é ganhar, Quando foi o jogo? Foi ontem? É ganhar dando show, moleque. O jogo foi ontem? O Denilson tá feliz pelo São Paulo e já tá projetando o Palmeiras hoje também, né? Não é ganhar. O São Paulo não ganhou. O São Paulo não só ganhou, como deu show, fia. É ganhando, dando show, mas esquece. Não é igual uns e outros aí. Chico Garcia, você que é muito hábil com as palavras, mais do que a maioria, inclusive, qual seria a palavra correta para o São Paulo ontem e a atuação do tricolor paulista? São Paulo apaixonado, como os Zubel Lovers que estão ao meu lado. Fala pelo Sgarbi, irmão. Fala pelo Denilson. O Sgarbi é o seguinte, ele foca muito rápido nos treinadores. Ele fazia isso com o Rogério Ceni, com o Dorival, com o Carpini, Juvena, mas agora né? é Juvena. A gente ensinou de fácil quando é Juvena, né? Mas eu aprendi que na vida a gente tem que aprender com os erros, né, Rei? Então eu tô com os meus pés no chão, mas o Zubeldia eu vou te falar, hein? E o Brasil tá perguntando, o que é essa penugem aí que você tá carregando? Você enxergou daí? Claro, agora eu enxergo tudo! Então é bom sinal se Tem uma você... penugem! Se você enxergou daí meu bigode, minha barba, que é o bigode. É a penugem! Aqui, ó, dá pra ver, pô. Tô vendo ali no Olha o risquinho que ele tem ali. moleque, vem comigo. Ai, a maturidade é complicada. Capricha lá, vai. A maturidade é tão complicada, Brasil, que o Capelanes até hoje nem chegou na maturidade. Pronto, devolve. Eu gostei, esse time de futsal aqui tá da hora, velho. Demais, Ei, Capela! Agora, queremos falar do São Paulo, Sgarbi. Ó, eu tenho que mostrar aqui pra vocês uma comparação. Quero falar do São Paulo, claro, vamos analisar a vitória, mas tem uma comparação que é muito oportuna. Olha quem aparece aqui! Olha o peso pesado. É um time de peso e de qualidade. Abel Ferreira, Zubeldia, Carille e Antônio Oliveira. Aqui estamos comparando os 5 primeiros jogos de cada um. O começo, aquela arrancada, não é? E o Abel Ferreira começou com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O aproveitamento de 86,6%. Não contente, o Zubeldia foi lá e copiou. Aí, ó. Não é? 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, o mesmo aproveitamento. Aí o Carille foi bem também, não é? 4 vitórias, não empatou e perdeu uma única vez, 80%. O Antônio Oliveira foi um pouquinho diferente, mas também não muito, não é? 3 vitórias, 1 empate, uma derrota, 66,6%. Ronaldão, quando a gente vê o Zubeldia, são 2 semanas de trabalho, talvez 15, 16 dias, e o cara começou com tudo, no estilo Abel Ferreira. O Agostinho começou bem. Quem? Eu diria, olhando daqui. Falando sério. Olhando Que daqui, inveja, só você um tá brasileiro. mortificado de Não, mas inveja. só um brasileiro. E quem é o brasileiro? E é do Corinthians. Não, é do Santos. Corinthians, E também é do Corinthians. Mas é incrível, né? Tem Que que botar o os Corinthians. portugueses estão dominando mesmo. Eles estão sabendo o que estão Os fazendo no nosso portugueses, país. o Zubeldia. Zubeldia da província lá de Santa Maria, segundo Ulisses, Da onde? em Portugal. Fica quieto.
Você perguntou? Vamos passar pro Capelani, se você tá perdido. Ele tá zureta porque o Zubeldia começou com tudo no São Paulo. Mas olha, Renato, eu vou falar. Não, foi dois portugueses. Uma coisa aqui. A nossa produção pode pegar isso aí com mais detalhes, porque eu não vou lembrar. O Abel Ferreira, que tem esse aproveitamento, esse trabalho fantástico, desses 5 primeiros jogos, quantos fora de casa? Por que eu pergunto isso? Porque o Zubeldia tem um empate, que foi justamente no Morumbi, e os outros 4 jogos... E o clássico contra o Palmeiras, esse empate. Exatamente. E os outros 4 jogos com vitórias fora de casa. Tem um detalhe, o São Paulo na temporada passada, que foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo chegou no Campeonato Brasileiro como visitante, ficar 1 ano sem conquistar uma vitória. Foi ganhar naquele gol do Caio Paulista contra o Bahia. 1-0 que o Rogério Ceni ficou louco da vida com os jogadores baianos. Então, assim, o meu ponto de vista é, claro, porcentagem, início de trabalho, tudo isso conta. Agora, é muito curioso a gente atentar que o São Paulo começa a criar uma identidade, porque o grande problema do São Paulo era ser no Morumbi, com a força do torcedor, naquela pressão gigantesca que é jogar no Cícero Pompeu de Toledo. Outra coisa é o São Paulo perder a identidade e jogar de forma covardada como visitante. Agora essa história mudou. São Paulo é no Morumbi e o mesmo fora de casa. Agora, eu sei que é cedo, Sgarbi, que você já tem experiências não tão promissoras. Exatamente. Quando o assunto é avaliar precocemente os treinadores. Mas que começou bem, não dá pra negar. Não tem como... Ô, Ronaldo, o Ronaldo tá rindo. Tá o Ronaldo, ele faz de bobo no lado, depois ele aparece. Completamente xarope. O cara falou que o Zubeldia é português, cara. Eu não vou falar mais Olha nada. que tem português ali, rapaz, tem mais português que brasileiro. Tá tem bom. 2. Exatamente. Só que, é o outro São Paulo, né? Em relação ao clima, tudo no São Paulo mudou. Com o Thiago Carpini, o São Paulo não entregava resultado, não entregava desempenho, com o Zubeldia diferente. E ele chegou na pior sequência de São Paulo, teoricamente. O Capela se atentou muito bem a isso. São Paulo tinha 2 jogos de Libertadores fora de casa, correndo risco, né? Porque perdeu aquele primeiro contra o Tajeres. 2 jogos fora de casa, um clássico contra o Palmeiras. Pegou o Vitória também fora de casa e o Águia fora de casa. São jogos dificílimos que o São Paulo tinha pra enfrentar. Nossa, longe do... Difícil, cara. Contra o Águia? Longe do estádio. Não, contra o Águia não, mas jogos de Libertadores fora de casa que seu time não conhece. Sempre tem uma zebra na Copa do Brasil. Não dá pra passar por cima achando que é tranquilo. Não dá. Mas é importante. O ânimo no São Paulo é outro. Isso pra mim é nítido, né? O Carpini tem um estilo que faz parte, é o estilo dele, mas um estilo um pouco menos enérgico do que o Zubeldia, que é um cara que tá lá na beira do campo todo momento gritando, enfim. Louco. Dá pra perceber. O cara é doidinho. Mas deu pra perceber. Vamos ligar pra ele? Que Rames, cara. Deu pra perceber que o clima no São Paulo, dos jogadores, tudo São Paulo desempenhando bem. Não tá precisando dele, por enquanto. Não tá precisando? O meio-campo do São Paulo, principalmente Alisson, cara. O Alisson, mais uma partidaça que ele fez ontem, pra mim, vem sendo o principal jogador de São Paulo na temporada. E sem o Pablo Maia, que é um titular. Exatamente, que é um pilar ali junto com ele. Então tem que enaltecer. Olha, Chico Garcia, gostei. O Capelanes elogiando o São Paulo, não tô entendendo nada. Isso me preocupa. O Sgarbi foi preciso, muito bem. E agora é sua vez, Chico. Ele não quis falar do Rames, então fala do Rodrigues. Seu desvio de foco. Mas assim, se a gente comparar os jogos, né, o Carille, se eu não me engano, o Carille e o Antônio Oliveira têm essa sequência no Paulista, né? E o Zubeldia, embora o Águia de Marabá, mas jogo fora, Copa do Brasil, e tem essas vitórias fora de casa. Mas mais do que isso, né, eu não achei que isso fosse ser possível tão rapidamente. Esse aspecto vibrante do Zubeldia contagiou o elenco. O Carpini realmente é um cara mais low profile, né? Um cara mais de uma fala mansa e tal. E isso pode funcionar para alguns jogadores, para outros, às vezes, né? O jogador precisa de uma injeção de ânimo um pouco maior. E o Zubeldia chegou no meio de uma temporada, precisando também dar ânimo para os caras, e eles responderam. Então, assim, não é só isso. Tem organização, ele conseguiu dar intensidade para um time que estava um pouco numa rotação abaixo, assim, a gente percebia em alguns jogos, e, ao mesmo tempo, tem individualidades que começaram a reaparecer. E o Rames? A ressurgir. E tem situações que se mantêm, né? No São Paulo. Mas tem um tempero aí que eu não falei. Obrigado pra colocar tempero. Tem um tempero aí bem nessa na hora do discussão, almoço. porque eu fiz questão aqui de ressaltar o início de trabalho. Criança não gosta de comer essa todo criança. ânimo. Agora, hoje é dia 9 de maio. Atenção, Marcelão, Depois do dia Charles 9 veio o toda dia a nossa 10. produção. Hoje é dia 9 de maio. E amanhã é dia 10. Com o Carpini, o Sgarbi falou assim, o Carpini não entregava resultados, vírgula. O Carpini entregou muitos resultados no seu início. Paulista. Porque o início de Sabe treinador que eu fiquei na super dúvida? bacana. Sabe que eu fiquei na dúvida dos 5 Quebrou primeiros o do tabu. Carpini? Eu fiquei na dúvida. Se a produção puder buscar os 5 primeiros do Carpini também, eu fiquei na dúvida.
Pode não, ser. Foi bem, não, mas não o que eu quero nenhum. dizer é o seguinte, ele quebrou o tabu, ele trouxe um ânimo, então assim, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, esse ânimo é completamente natural, o Denilson e o Ronaldo sabem muito bem disso, quando chega um treinador com uma outra metodologia, os jogadores criam aquela expectativa que todo mundo quer mostrar serviço. Depois é normal aquele relaxamento e aquela acomodação. Eu quero ver quando isso acontecer, se ele vai conseguir dar sequência então, de mas trabalho quando isso acontecer, você fala, irmão. Você fala. Quando isso acontecer, você fala. Eu Na moral, os caras estão jogando bem. Eu não sou comentarista de resultado. Quando acontecer, tem que dar moral agora. Isso é evidente. Agora os caras estão voando, tem que dar moral. Já temos os números do Carpini. E aí, pelo amor de Deus. 4 vitórias no empate. Obrigado, Renata. Mas pega. Só que aí, nesses 5, teve título e teve tabu que acabou. Muitas vezes é uma ilusão. Mas em Campeonato Paulista. Mas a Renata falou ali, a hora que mostrou os números ali com o Abel, você não falou assim, ó, copiando o Abel. Que continue o Zubeldia copiando o Abel. Continue, irmão. Porque o Abel tem, além dos 5 primeiros jogos, tem uma longevidade que poucos vão conseguir no futebol brasileiro. Agora a Sandra Rosa Madalena quer fazer previsão. É, a nossa mãe de Ná. Eu só tô aqui colocando pro torcedor que tá Ó, para aí, calma. A produção, isso aí a gente tá recebendo agora os dados. A produção refaz esses números pelo seguinte. Porque o título não foi vitória, foi empate. Então foram 3 vitórias e 2 empates, mais um resultou num título nos pênaltis. Tem peso, tem que valorizar, tá maluco? Aí quando você olha a porcentagem, talvez ela não vai ser igual, mas o peso que isso teve, a maneira como a torcida recebeu esses resultados e comemorou, você não estava carpinizado nesse momento? É verdade, mas é passado isso. O Ronaldo não estava oliverizado no começo do Antônio Oliveira no Corinthians? Começou bem pra caramba, agora tava manizado. É isso. Eu tava luxemburguizado, manizado. Não, quem tá... Não. Quem está... vive o momento militarizado é o Everton Guimarães. Everton, você aqui no programa tem uma tendência a valorizar os técnicos. Ele disse, a minha família serve a Rogério Ceni, a Mano Menezes, a Thiago Carpini e por aí vai. Ele se emociona rapidamente. Mas o Milito são 12 jogos sem perder, hein, gente? E aí, Everton, os treinadores fazem a diferença mesmo? O problema do São Paulo era treinador? Renata, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que o Capelanes continuasse a provocação, porque gosto sempre de lembrar que a minha entrada aqui neste programa, lá em 2013, se deu exatamente por declarações polêmicas contra o Atlético, de desafio ao Atlético naquela oportunidade. De lá para cá, meu estado aqui foi o estado que mais ganhou títulos, né? Então, desculpa. Fora do eixo, obviamente. Vamos lá, foram brasileiros de 13 e 14, Copa do Brasil, Libertadores, aí 17, 18, Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, 21, Galo ganhou tudo e tal. Então, não, em geral, em números de títulos, nós ganhamos tudo. Então, continuem a provocação. Sobre a questão dos treinadores, vamos lá. Não adianta, o Sgarbinho, não negue a passagem do Carpini pelo São Paulo, mesmo que a coisa não tenha emplacado com resultados e desempenho, porque na história está lá o nome dele como ganhador. Ele não perdeu o jogo, ele ganhou nos penais, é título, é caneco para cima e isso deve ser valorizado. Não encaixou no São Paulo, mas seguramente está muito longe aí a gente não vai fazer a loucura de decretar o fim da carreira de um jovem promissor treinador. O Zubeldia, acho que vale abrir a discussão, tá? Abel, indiscutivelmente o melhor do continente, gringo. Zubeldia chegou no São Paulo e está fazendo um trabalho impecável, gringo. Milito, aqui no Atlético, trabalho impecável. O estado todo é militante, gringo. Vojvoda, referência hoje no futebol brasileiro, gringo. Do Botafogo, Luiz Jorge. Arthur Jorge. O nome dele. Arthur Jorge. Enfim, do Botafogo, gringo. Arthur Jorge, desculpa, gringo. Então, que bom, Renata, que bom a gente assistir o Cuca, que não é gringo, fazendo um excepcional trabalho no Atlético Paranaense, mas esses gringos chegando e trazendo ensinamento, trazendo novos métodos, aliás, metodologia em geral, trazendo bons auxiliares e respondendo com bons trabalhos. Onde está o problema? A gente vê os nossos jogadores brilhando em outras ligas e aqui hoje a gente vê jogadores gringos arrebentando no futebol brasileiro, como eu amo o Caleri, sabe? E agora treinadores também arrebentando no futebol brasileiro. O Zubeldia chegou
e mostrou por que mereceu ser procurado pelo São Paulo. Zubeldia tem feito um trabalho de muita qualidade. Agora, indiscutivelmente, o trabalho que mais chama atenção no Brasil hoje é o do Milito aqui. E é impecável, Renata. É um grande treinador e é um grande cidadão também. Coisa boa comparar treinadores para o bem, para resultados positivos, para trabalhos que chamam a atenção. O pior é quando a gente desce a lenha aqui nos caras, né? Mas não é o caso. Começou assim no Galo também, Luxemburgo. Viu? O Felipão começou assim no Galo também, e aí tô Filipinho usado. Mas levou o time para Libertadores ano passado. Oi? Levou para Libertadores ano passado. Não, tá falando groselha. Tá falando groselha. Muito antes pelo contrário. Não começou não. Não começou não. Está mal informado. Muito antes pelo contrário. Ele começou muito mal. Ele emplacou 10 jogos sem uma vitória sequer. Ele fez um turno do Campeonato Brasileiro de péssima qualidade e só jogou bem no retorno do Brasileiro. O início do Felipão foi péssimo. Vai ser assim com o Milito também, me cobra. O início do Felipão foi péssimo. Informe-se aí. Capelanes, você gosta de provocar. Calma, vai ter mais provocação, vai ter mais São Paulo. Só, o jogo vai pro seu intervalo. 1-1. São Paulo sai atrás, consegue o gol. Luciano tem uma cavadinha lá que poderia ter feito um golaço pra gente mostrar umas 10, 15 vezes aqui. Acaba desperdiçando. O Denilson já falou sobre isso. Foi uma decisão errada, não é? O goleiro estava muito próximo, a bola não subiu muito. Ok. Volta pro segundo tempo e aí aparece o seu Zubeldia com algumas alterações, não é? Que fizeram toda a diferença. O Nestor entrou no lugar do Bobadilla e fez um golaço. Apareceu e definiu praticamente o jogo ali. Se a gente pensar, o Michel Araújo está tendo oportunidades, mas o Galopo também entrou bem na partida e o Eric a mesma coisa. Então, no lugar do Ferreirinha. Então a gente vê que ele está começando a conhecer o elenco, a girar esse time. Isso é nítido, Sgarbi. Hoje a gente vê que ele tem um controle, apesar do pouco tempo, já parece que sabe quem é quem. Isso, ele mexeu muito bem ontem e a gente tem que se atentar ao fato de que o São Paulo tem o melhor elenco dos últimos anos, pelo menos na minha opinião. Calma, pai. Eita, mas irmão, é um fato. Em relação ao São Paulo, é um fato. Com peça, você pega o banco de reserva de São Paulo, que a gente sofria há uns anos, cara, de que não tinha jogadores. Você disse isso aqui há alguns dias. Mas é verdade, é um fato. Quando encaixar, tem elenco, pode incomodar. Precisa de peças pontuais. Lá ele, pai. Desconversi. Precisa de peças pontuais. São Paulo vai atrás de um lateral esquerdo agora na janela, precisa. Só que tem um bom elenco. E era isso que o São Paulino, o Everton, falou sobre o Carpini. Ninguém tá pagando o que o Carpini fez no São Paulo. Mas era o que era mais questionado, assim, de que, pô, tem que ter os lesionados, ok. Mas como é que tão rápido? Ele não repete as escalações, ele muda conforme o adversário, conforme a competição, ele poupa jogadores e dá certo. Mas é que ele não muda todo mundo, você percebeu? É não, algumas peças. Mas tem um dado aí, tem um dado importante. Ele não conhece os caras ainda, por isso que ele muda, ele não sabe quem ele colocou, quem ele virou. Deu sorte, Rona? De 5 jogos do Zubeldia, ele não repetiu a escalação, como a Renata falou muito bem, e 5 formações diferentes. Eu gosto, é variação tática. Se não ganha, mas eu acho um treinador que estuda, que trabalha, que é competente. Mas se não ganha, o Capelães ia começar a sentar pancada nele aí. Mas tem que elogiar quem perde. Eu vou elogiar o perdedor. Eu vou elogiar o perdedor. Parabéns, esse é o futebol. Eu vou elogiar você tá com uma inveja do argentino, que coisa! Quem achou o time foi o Antônio Oliveira que achou o time. A começar pelo cabelo, né? Que o Zubeldia tem um cabelinho bastante bacana. O Antônio Oliveira que achou o time. Eu confesso que ele não é meu estilo preferido, mas assim, ele tem o quê, né? Esse treinador tá pipocando pro Rames. O Rames pediu o Rames. Tá bom. Mas por que você tá pensando no Rames se quem está à disposição vem jogando bem? O Rames não treina, quando ele não tem nada pra falar. Não, e o Coronado? E o Coronado no seu time? 2 milhões. 2 milhões. O Rames não vai jogar. Pelo menos ele foi no jogo. O seu nem no jogo vai. Nossa, parabéns, cara. Foi lá. Vai 2 milhões pra ir pro jogo. Olha, o time ficou chorando. Ele não embarcou. Ele não embarcou. Esquece o Rames, que o Rames não joga. Já era. Olha, eu quero ver os embates, mas ele já enfrentou Abel Ferreira num clássico, nesses 5 primeiros jogos. Chegando, né? Empatou. O time reserva, o Abel. O tio Abel foi de sacanagem naquele dia. Time reserva do Palmeiras. O Zubeldia tava no primeiro, segundo jogo dele, pô. Segundo jogo. O Abel colocou o time reserva. Poupou o time para Libertadores. Meu Deus. Fato é que o São Paulo tá mais ajustado e tá variando. Tá trabalhando bem as peças, tá mexendo no elenco. E confiança também, né? Eu tô com e os jogadores, tá falando pra Renata aqui que os jogadores machucados estão voltando. Isso. Nestor, Moreira. Tá variando. Um dia o Rames não vai, não A gente vai seguir esse papo ao vivo. Tinha um ventinho aqui, uma brisa pro Ronaldo. Aqui, mostra aqui, ó. Eu vou contar um negócio pra você, Viviane.
E a Renata vai contar um negócio só pra você. Só pra mim, vai. Fresquíssimo, Ventinho. Deixa eu falar. Aqui, não, tá o Ventinho. Tá o Ventinho gostoso. O Rames, fica, eu e você só. Eles não precisam ficar sabendo. Eu e você. O Rames pediu pra ir embora. Você sabia disso? Mas se ele pediu pra ir embora, provavelmente ninguém vai segurá-lo. Irmão, posso falar? Não, o detalhe, o que segurou ele? Não pagaram ainda. Não tinha proposta. Não pagaram não tinha proposta. Não pagaram o Richarlison, não pagaram a CT. Aqui tem que falar. Esse programa aqui só fala do Corinthians. O Corinthians tem colchão. O Rames pediu pra ir embora. O Rames pediu pra ir embora. Irmão, falou assim, não tem dinheiro pra mandar você embora. Não, a gente vai arrumar, comprar passagem pra ele. Vocês vão pagar? Vamos comprar passagem pra ele. Tem que pagar. Ei, faz uma vaquinha e paga lá. Passagem pra ele. Fato é que o São Paulo estava vivendo uma crise, o Carpini estava só esperando qual seria o jogo para ser mandado embora. Não recebeu também ainda. E o Rojas? Ainda não recebeu. Mas o São Paulo recebeu um treinador que está funcionando. Tem que falar do São Paulo também. Não tem que pagar ninguém, velho. O Rojas recebeu? O Carpini ainda não recebeu. Gente, é que de verdade assim, dá pra entender o Ronaldo, cara. O Ronaldo passou por uma situação muito difícil. Libertadores, ele não sabe nem o que é. E tem que secar o São Paulo e o Palmeiras na Libertadores. Quem foi o último campeão? O time dele ali devendo pra todo mundo. Quem foi o último campeão? Palmeiras. E depois? Ué, o Grêmio. Flamengo. E depois? Grêmio. 2012 o Corinthians, velho. O Corinthians foi campeão invicto. Até o Galo foi E depois, e o último campeão mundial, o último foi o Fluminense, porque você errou, falou que O Fluminense tem 10. Era pra ser o Inter. Era pra ser o Inter e você não estudou e foi o Fluminense. 0 pra ele, vou dar 0. Ai, meu Deus do E pra você, era pra ser seu time, você não falou nada. Você tá rindo aí por quê? Ah, meu time foi eliminado, vai fazer o quê na semifinal pelo Fluminense? Dói até hoje. Eu tô com calor, dá o ventilador. Pega o ventilador. Agora... Ai, meu Deus do céu. Gente, fato é que o São Paulo, primeiro, ele fica a 1 ponto do Tadjeres, ou seja, pode brigar fácil pela primeira colocação, porque vai receber o Tadjeres no Morumbi, e aí é um confronto direto. Então, Everton, a gente vê que na Libertadores a situação pode ser melhor ainda, e enquanto isso, o técnico vai mostrando suas qualidades e vai ter um embate com o Fernando Diniz na segunda-feira. São Paulo e Fluminense, hein, Everton? Segunda-feira, que da hora, hein? Você quebrou, hein? Que foi um embate que deu muito trabalho para o Atlético. Entretanto, é bom a gente destacar que o Fluminense, ao final do jogo, já era meio que traçada a possibilidade de que o Atlético terminaria o jogo mais inteiro. O Fluminense se dedicou muito a marcar o Atlético e aí não teve gás no final do jogo. O Atlético cresceu muito e o próprio Marcelo disse depois do jogo que poderia ter perdido. Então, é bom São Paulo ficar de olho, sem perder, obviamente, o foco na Libertadores, mas ficar de olho também no Campeonato Brasileiro e ter muito cuidado com esse time do Fluminense. Porque o Fluminense tem uma média de idade um pouco mais alta, mas é um time de extrema qualidade, muito bem treinado também pelo Diniz. Dá umas derrapadas, depois da Libertadores o torcedor já desconfia um pouco, né? Eu entendo que uma rejuvenescida pode ser importante. Agora, todo cuidado é pouco também para o São Paulo contra o Fluminense, porque o Atlético teve um trabalho com esse Fluminense no final de semana. Poderia ter ganhado, mas 5 minutos de futebol ali poderia ter levado, inclusive, a virada o Fluminense. Mas foi um time muito interessante contra o Atlético. Então, Zubeldia, se liga, porque o time dos caras é muito bom, tem muita qualidade. Agora, com essa intensidade que o São Paulo tem jogado, isso pode também ser meio que um contraveneno do São Paulo para com o Fluminense. Porque a intensidade do São Paulo, a correria do São Paulo e tudo isso que está imprimindo o time do Zubeldia, o Fluminense também pode ter dificuldade. Mas é sempre bom ter cautela, porque tem qualidade técnica demais do lado dos caras. E o Zubeldia provavelmente vai fazer outra escalação, vai também surpreender o Diniz, não é bem assim. Ainda tem Liga dos Campeões da Europa. Tá aí, galera, um trecho para vocês do debate do Jogo Aberto. Pessoal falando sobre o São Paulo, a grande vitória de ontem contra o Cobressal, 3-1, uma boa partida. Já dá para ver também, né, o desespero do Ronaldo Secador, tá vendo o São Paulo fazer boas partidas, já classificado, né, para as oitavas da Libertadores. Concordo em partes aí do que foi falado no debate sobre o Capelães, né, que falou que o São Paulo no ano passado, jogando no Morumbi, era um time, jogando fora do Morumbi era outro time. Isso é realidade, no ano passado foi assim mesmo. Já esse ano era realidade, né? Já esse ano é um São Paulo totalmente diferente, mas equilibrado, né? Jogando no Morumbi faz boas partidas e fora de casa está conquistando, né, vitórias importantes. No Brasileirão do ano passado já veio vencer na reta final contra o Bahia e esse ano já tem
vitórias jogando fora de casa. Então já dá para ver o time mais equilibrado, principalmente após a chegada do Zubeldia. São Paulo está fazendo boas partidas, né? Muita gente tem dificuldade em admitir que o São Paulo está jogando bem, né? Às vezes o pessoal já fica torcendo para quando o São Paulo perder, né? Já fica torcendo para não dar certo. O Denilson foi muito bem aí. Agora no momento está jogando bem, tem que elogiar. O time está jogando bem, fazendo partidas aí, um jogo, um futebol bem seguro, né? Jogando bem. Então isso vai dar confiança, vai dar moral para a sequência dos próximos jogos. Agora já vira a chave, se prepara para o jogo contra o Fluminense na segunda-feira, rodada do Brasileirão. Concordo com o que o Everton falou. O Fluminense é um time que dá muito trabalho, mas contra o Atlético Mineiro, no primeiro tempo, o Fluminense amassou o Atlético Mineiro. Já no segundo tempo ali, os caras, como tem um time mais de idade, né, mais avançada, né, digamos assim, o time do Fluminense cansou e o Atlético Mineiro por pouco não vira o jogo. Mas tem tudo para ser um duelo bem interessante, né? O Zubeldia versus Diniz, duelo bem interessante aí para a gente acompanhar na segunda-feira, na rodada do Brasileirão. São Paulo agora que vira a chave e se prepara para essa partida aí. Tá jogando bem, né? O Denilson e o Sgarbi aí, São Paulinos, estão felizes da vida com o São Paulo jogando um bom futebol. E já classificado, muitos times aí que era apontado como muitos o favoritaço, né, para atropelar na fase de grupo da Libertadores, estão tropeçando, estão capengando. Enquanto isso, o São Paulo está fazendo boas partidas e conquistou, né, um excelente resultado ontem, já encaminhando a classificação, já classificado, né, para as oitavas de final. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera, obrigado a você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.